Por que guerra entre os discípulos do missionário Davi Miranda, e entre os discípulos e os seguidores de Davi Neto? Porque aqueles que aprenderam com um homem de Deus, que foi um grande exemplo, foi um homem de exemplo aqui na terra, eles não vão abrir mão da doutrina que Davi Miranda Neto está abrindo e está implantando dentro da igreja aquilo que o seu avô, pelo Espírito de Deus, condenava. Então há essa guerra, ou seja, esse desentendimento entre os discípulos do missionário Davi Miranda e os discípulos de Débora Miranda e de Davi Miranda Neto. Porque os discípulos de Davi Miranda Neto estão seguindo o mundo e não a Cristo. Veja comigo isso aqui. Você está vendo isso aqui, ó? Se você analisar aqui bem pertinho, se você puxar a imagem, você vai ver que a mão dela, a unha dela, tá vendo? Tá pintada. Você vai ver que a unha dela tá pintada de branco. Ela tá com batom forte vermelho e com os olhos pintados, né? Esses aqui são Davi Miranda Neto e a sua esposa Karina. Eles são regenere da nossa mocidade, né? Eles criaram o regenere, né? Eles criaram o regenere e eles estão na frente da nossa mocidade para poder os cuidar. Davi Neto, ele disse assim que quem vai discipular, ensinar a mocidade do regenere, não vai ser os pastores da Igreja Deus e Amor, mas sim ele que vai discipular. Irmãos, nós temos dois tipos de doutrina. Nós temos a doutrina bíblica, que está aqui nessa palavra, e nós temos a doutrina do homem. A doutrina do homem, ela não interfere na tua salvação. Mas a doutrina que está escrito nessa palavra, sim, vai interferir na salvação daquele que aboli-la. Lá na Epístola de João está escrito assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. A palavra prevaricar significa deixar de fazer aquilo que nos foi mandado, deixar de guardar a doutrina de Cristo. E o que é doutrina? É um todo. A doutrina é a santificação do espírito, da alma e do corpo, conforme está escrito em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado irrepreensível. A palavra irrepreensível significa perfeito, imaculado, sem culpa alguma, diante de Deus e diante dos homens. Então há esse confronto entre os discípulos do missionário Davi Miranda e entre os discípulos de Débora Miranda e Davi Miranda Neto, porque o que eles têm plantado dentro da igreja, nós não aceitamos. Nós não aceitamos, eu tenho certeza que tem muita gente aqui comigo, nós somos a grande maioria, nós não aceitamos as luzes que colocaram dentro da igreja, nós não aceitamos esse culto que parece mais um culto dentro de uma boate do que um culto dentro de uma igreja. Para que pintar a igreja de preto? Para que gastar tanto dinheiro para fazer tudo o que eles estão fazendo? Esse dinheiro poderia ajudar tantos irmãos necessitados, tantas viúvas, tantos órfãos, poderia ajudar tantos irmãos que estão precisando, né? Para que gastar tanto dinheiro em efeito de luzes? Para que fazer um culto no escuro? Qual seria a lógica disso? Esse tipo de culto, irmãos, ele veio dos Estados Unidos. Quem faz esse tipo de culto é aquele pastor da Igreja Batista André Valadão, da Batista Lagoinha.
Ele que implantou esse tipo de culto dentro da igreja dele, com luzes apagadas, aquela movimentação, aquele estilo mais voltado para o mundo do que voltado para Deus. O que a Bíblia fala a respeito de tudo isso, irmãos? A Bíblia condena o mundanismo. A Bíblia condena. A gente vê os cultos que a gente tinha antes na igreja Deus é Amor, como Deus usava o missionário Davi Miranda para estar alertando o povo de uma forma grandiosa. Alertando o povo de uma forma grandiosa. Ele conta que ele teve uma visão de uma mulher muito bonita, dizendo: pastor Davi, deixa eu implantar a vaidade na sua igreja, deixa eu entrar na sua igreja. Irmãos, o espírito maligno da pombagira já vinha há muitos anos querer implantar a vaidade dentro da igreja. Depois que o missionário foi, ele conseguiu. Ele ganhou força. Por quê? Ele entrou na cabeça do Davi Neto, que nunca foi um homem de Deus. Ele corrompeu a mente da Débora Miranda para fazer tudo o que está fazendo dentro da igreja. Tudo o que está fazendo dentro da igreja. A nossa igreja está corrompida. O Espírito de Deus, ele se retirou. O Espírito de Deus agora ele habita particularmente na vida de cada um daqueles que são sinceros e tementes ao Senhor. Mas sabe o que nos dói mais, irmãos? A gente tem tantos pastores que estão com o bico fechado. A gente tem tantos pastores que não pregam mais a doutrina. A gente tem tanta igreja que já não prega mais a ceia. Eles não pregam mais a ceia, eles não pregam mais doutrina, eles não sabem nem o que é isso. Eles não ensinam contra a vaidade. Ah, mas só que todo mundo já sabe o que pode e o que não pode. Esse tipo de pensamento não é de Deus. Esse tipo de pensamento é diabólico. Nessa brincadeira, todo mundo sabe, não precisa estar falando, é que hoje a gente tem, irmãos, a gente tem tantas obreiras andando de qualquer jeito, na vaidade, né? Vivendo na vaidade de uma forma excessiva, extravagante, entregando-se à sensualidade, comprometendo a sua salvação. Comprometendo a sua salvação. É a igreja Deus é Amor de hoje. Volta um pouco atrás. Você vai ver os cultos com o presbítero Sérgio Sora, como que era a igreja Deus é Amor. Você vai ver os cultos com o presbítero José Borges, como Deus fazia maravilha. Você vai ver os cultos com o pastor Joel Miranda, meu Deus, era magnífico, esplêndido o que acontecia. A gente vai ver os cultos com tantos homens de Deus, como Deus operava de uma forma gigantesca. A gente não precisava de parede escura, a gente não precisava de jogo de luzes, a gente não precisava de nada que está sendo implantado dentro da igreja hoje. Né? A gente não precisava liberar a vaidade para atrair a juventude dentro da igreja, a gente tinha uma juventude gigantesca. Na igreja que eu congrego, a nossa mocidade era aproximadamente 60 jovens. 60, 70 jovens. A gente tinha uma mocidade gigantesca sem liberar o mundanismo, sem precisar aceitar a vaidade dentro da igreja. Hoje nós vivemos a era da corrupção. Hoje tudo pode. Não tem problema mais usar uma saia bem coladinha, mostrando as peças íntimas. Não tem problema mais usar uma saia, sabe, quase um palmo acima do joelho, que quando a mulher sentar tem que colocar a Bíblia na frente, porque a Bíblia hoje virou de tapa-saia, para não mostrar as calcinhas. Tá entendendo? Tem que colocar, irmãos, uma calça comprida, apertadinha e mostrando todo o volume que a mulher tem. Não tem nada a ver, não tem problema, porque é usos e costume, isso aí que vocês pregam. Como que é usos e costumes? Me explica, por favor. É usos e costume? Pregar que a mulher de Deus não deve usar certos tipos de roupa, porque não convém, porque ela é mulher de Deus, isso é usos e costumes. Dizer que o homem de Deus ele não pode ficar andando sem camisa por aí de bermudinha,
pega rapaz como se fosse um mundano. Isso é uso e costume. Pregar que o cristão não pode colocar uma sunguinha e ficar na praia no meio da bagunça lá, no meio do fluxo dos pelados. Isso é uso e costume. Irmãos, não estou dizendo que é pecado ir à praia, mas desde que você vá, não fique pelado e procure o seu lugar. E procure o seu lugar. Falar a realidade do que não se prega mais hoje é usos e costumes, quer dizer que o cristão ele pode viver de qualquer jeito? A gente pode viver de qualquer jeito? Nós somos o quê? O que Jesus falou? O sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13. O que Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. O que o apóstolo Paulo disse? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. O que é que ele prossegue dizendo? Já estou crucificado para o mundo e o mundo também está crucificado para mim. O que Tiago disse, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que aquele que quiser ser amigo do mundo, saiba que você vai ser inimigo de Deus. Isso é doutrina de homem? É a Bíblia que está falando aquilo que vocês não compreendem mais, porque vocês se corromperam, porque a mente de vocês, ela se cauterizou. E uma vez que o homem e a mulher, ele cauteriza a sua própria consciência, acabou. Ele não consegue enxergar mais a verdade. O que está escrito em Timóteo capítulo 4, versículo 1? Hein? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios pela hipocrisia dos homens, que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1? Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregas a palavra a tempo, fora de tempo, redagas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, porque vai vir um tempo em que não aceitarão mais a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amutuarão para si doutor, que anda conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Isso é doutrina de homem, é a Bíblia que está dizendo que o cristão, ele não pode ser de Cristo e pode ser doutro. Que doutro? O mundo. Nós não podemos ser de Cristo e do mundo. Eu não posso participar das coisas de Deus e das coisas do mundo. Ou eu sou de Cristo ou eu sou do mundo. Porque se eu ser de Cristo e do mundo, Paulo disse, Cristo não te recebe. O que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 23, entre versículo 24? Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga, porque aquele que não renunciar a si mesmo e não tomar a sua cruz de cada dia, não pode ser o meu discípulo. O que a Bíblia fala a respeito de doutrina? A Bíblia diz que nós temos que guardar a doutrina bíblica, que é essa aqui. A doutrina bíblica. Nós não podemos viver como o mundo, falar como o mundo, se vestir como o mundo, se comportar como o mundo, agir como o mundo. Nós temos que ser diferente do mundo, é o que a palavra de Deus nos ensina. Infelizmente, a nossa igreja ela vem decaindo dia após dia. Já congrego nesse ministério há 27 anos e ela vem decaindo dia após dia, e o poder de Deus ele desapareceu. Os grandes sinais já não acontecem mais, o batismo com o Espírito Santo desapareceu, as pessoas entram possessa e sai possessa. Hoje tem que fazer rampas de cadeirante para os cadeirantes entrar pela rampa, porque o cadeirante vai entrar cadeirante, vai sair cadeirante. Hoje tem que ter pastores para fazer mímica, para poder o surdo e o mudo entender o que o pastor está pregando, porque ele vai entrar surdo e mudo e ele vai voltar para casa surdo e mudo. Agora, por que isso? Porque infelizmente a igreja deixou o mundanismo entrar dentro dela. O joio entrou dentro. O joio entrou, o joio está entre o trigo. Por que o joio entrou? Deixa eu te explicar.
O porquê que o joio entrou no nosso meio. Dentro da lógica bíblica, não era para o joio entrar no nosso meio. O joio só entrou porque houve um vacilo da nossa liderança. Aqueles homens perguntam para aquele senhor: meu senhor, o senhor não plantou somente o joio, por que é que tem o trigo? Ele disse assim: olha, à noite, quando todo mundo estava dormindo, veio o maligno e semeou também o joio no meio do trigo. Sabe o que Jesus quer dizer? É quando os pastores começam a vacilar, é quando os pastores começam a visar só dízimo, só oferta, só carrão do ano, só mansão, só fazenda. Aí vem o maligno e implanta o joio no meio do trigo, porque eles estão dormindo em um sono terrível, em um sono de avareza, em um sono de ganância, e estão deixando a vaidade, ou seja, deixou o inimigo implantar o joio no nosso meio. E uma vez que ele está implantado, ele não pode ser mais tirado. Só no dia em que a trombeta tocar, ele vai ser arrancado e tirado. Amém? Que Deus te abençoe, que essas palavras te dê ânimo. Não aceite o que estão fazendo. Pregue contra o pecado, contra a vaidade. O Senhor te chamou para ser um defensor da verdade. Já se aproveita e se inscreve no nosso canal.